Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Por favor, vamos fazer uso da palavra de Deus nessa noite, seguindo aqui o propósito que Deus colocou em nosso coração. Tratamos aqui nessa primeira série de mensagens de 2024, tratando sobre as 7 igrejas da Ásia, e nós falamos da introdução na terça-feira passada, né? Falamos sobre o tempo em que foi escrito o livro do Apocalipse, da perseguição que a igreja sofria naquela época. Falamos ali do ano 54, do imperador, e citamos ali os 3 primeiros imperadores, né, depois do ano 54, até chegar aqui no livro do Apocalipse, e aonde nós vamos falar hoje sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Carta à igreja de Éfeso, a primeira carta a ser direcionada aqui. À medida que você achar, com o sinal você diz amém. Está escrito assim, capítulo 2 e o versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E você diz amém. Amém. Tome assento em nome de Jesus. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse e o imperativo aqui de Jesus, né, no capítulo 1 e no verso de número 11, quando o Senhor, ele trazendo a revelação para o apóstolo João, e ele dizendo para João que era para ele escrever e para ele enviar para as 7 igrejas que estão na Ásia, começando pela cidade de Éfeso. Quando a gente olha para a carta em particular, observando que havia 7 igrejas, e que para cada uma dessas igrejas aqui, Deus tem uma orientação, Deus tem um trato diferenciado, de uma forma particular, Deus trata com cada uma dessas 7 igrejas. E para essas 7 igrejas, Deus tem lições, Deus tem um trato, Deus faz observações, Deus dá conselhos de como melhorar na presença do Senhor. E é esta a proposta, né? Que nós estamos aqui nessas terça-feira, buscando aí a orientação de Deus, o aprendizado, para que nós possamos nos tornar melhores como servos, como cristãos, como pessoas, como amigo, como esposo, você como esposa, e assim o interesse do nosso coração dentro daquilo que o Senhor propõe para nós, tá? É se tornar melhor, que essa é a expectativa de Jesus também. Quando a gente olha para o versículo 1, a Bíblia diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Esta igreja de Éfeso tinha ali um anjo. Este anjo aqui é o pastor da igreja, era aquele que estava na frente direcionando ali, e ele recebe
a ordenança de Cristo, e a carta vai para a mão desse pastor aqui, para que ele pudesse expor para a igreja aquilo que Cristo estava vendo no seio da igreja, tá? Então nós não vamos entrar nesse mérito, tá? Desde que a igreja foi fundada, passou alguns líderes, alguns pastores por ali pela igreja de Éfeso, e alguns, acreditam aí na sua grande maioria que o pastor nessa ocasião aqui era Tíquico, que foi citado por Paulo ali na carta aos Efésios, no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Mas a título de conhecimento era o pastor da igreja, como em todas as outras cartas, o Senhor descreve e diz: escreve ao anjo da igreja que está na cidade. Então ao líder, ao pastor, ao dirigente, aquele que estava responsável em responder espiritualmente por aquela igreja. A Bíblia diz o verso 1 ainda: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quando a gente olha para o verso 1, a igreja estava na cidade de Éfeso. Quando a gente olha aqui para o fundo, o pano de fundo histórico, o pano de fundo da cidade de Éfeso, Éfeso era a antiga capital da Ásia Menor, tá? O arco da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, no nosso mapa mundi, com aproximadamente 500 mil de habitantes nesta época, tá? Uma orgulhosa metrópole e ao mesmo tempo um destacado centro comercial e um centro de culto a uma deusa conhecida como deusa Diana, que é citada em Atos como a Diana dos Efésios, tá? Havia ali uma numerosa comunidade judaica que Paulo conheceu em sua segunda viagem missionária, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 19 ao 21. Também Apolo pregou nessa cidade. Mais tarde Paulo morou lá por 3 anos, tá? Na cidade de Éfeso, está em Atos capítulo 20. Então tudo indica que o apóstolo Paulo, ele foi o fundador da igreja na cidade de Éfeso, tá? Nas suas viagens missionárias. E Paulo que levava ali alguns dos que pastorearam esta igreja, assim como Priscila e Áquila, assim como Timóteo, e o próprio Apolo, que pregou ali durante algum tempo, tá bom? Foi dos anciãos dessa igreja que Paulo despediu-se de forma tão comovente em sua terceira viagem missionária, né? Paulo, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele passa ali perto da cidade, ele não chega a entrar na cidade, mas ele envia pessoas para que chame os anciãos da cidade, e ali Paulo vai se despedir desses anciãos que ali estavam, tá? A igreja, Paulo escreve à igreja, a sua grandiosa carta, a carta à igreja de Éfeso, que Paulo escreveu, e mais profundamente o entendimento sobre o ministério da igreja e do corpo de Cristo, que Paulo dá esse ensinamento na sua carta, E Paulo, ele cita muito sobre o amor na carta à igreja de Éfeso. Isso aqui está claro que já era algo que o Senhor previa, porque quando o apóstolo Paulo, ele envia a carta à igreja de Éfeso, ele fala muito sobre a questão do amor, e é uma das coisas que o Senhor frisa muito também, quando envia a carta pela pessoa de João, no livro do Apocalipse. A tradição diz também que Éfeso foi o local da residência do apóstolo João, e que foi ele que trabalhou e morreu ali. Após a morte de João, de Paulo, ele teria supervisionado a igreja da Ásia Menor entre os anos 630 e 640 depois de Cristo. Éfeso caiu mais tarde nas mãos dos turcos. A cidade mesmo foi destruída em 1402 depois de Cristo por um homem chamado Timur-Lenk, Hoje, nos tempos atuais, as ruínas restantes chamam-se hoje Aristarque-Soluk, sugerindo de Agios Teólogos, que do latim quer dizer santo teólogo, que é uma menção direta ao apóstolo João, que foi sepultado ali. Quando a gente passa para olhar e tentar observar aqui as lições que o Senhor dá para nós dentro da igreja de Éfeso, é interessante observar que o Senhor, ele conhece as causas da igreja muito, muito próximo, Porque a Bíblia é muito clara a dizer que no capítulo 1, a Bíblia informa para nós que aparece ali
dois elementos que são citados, 7 cardeais e as 7 estrelas. Esses 7 cardeais são as 7 igrejas da Ásia. E quando a gente vai ver no capítulo 1, o Cristo glorificado, ele aparece exatamente no meio dos 7 castiçais de ouro. Se os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas, Jesus Cristo, ele está dizendo que ele está no meio das 7 igrejas. Observa que Jesus Cristo aqui, ele é o centro do livro do Apocalipse, tá? Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, a gente olha para o livro do Apocalipse não com medo, mas de forma clara, se apaixonando cada vez mais por Cristo Jesus, porque ele mostra para nós que ele sempre vai estar no meio, sempre vai estar no centro, e ele está no meio dos 7 castiçais de ouro. Isso aqui é interessante porque no verso de número 1, em que hora nós lemos, a Bíblia diz para nós: diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e a Bíblia diz assim, ó, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, se ele anda, mostra para nós que ele não está parado, mas que o Senhor está em constante movimento dentro da igreja de Cristo. Então a Bíblia é clara nos informar para nós, no verso 1, que o Senhor, ele está no meio da igreja. Jesus está no meio. Quando a gente passa aqui para o verso de número 2, a Bíblia vai dizer: conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova aos que se dizem ser apóstolos e não são, tu os achastes mentirosos. Isso aqui é claro para nós observar, porque o Senhor, ele vai fazer uma diferença, tá? Em algumas Bíblias, eu parei para fazer uma avaliação, em algumas Bíblias o texto está empregado: conheço as tuas obras e o teu labor. Mas obras e labor, ou obra e trabalho, é a mesma coisa, porque labor e trabalho faz a mesma conotação, fala da mesma coisa, tá? Então o Senhor, ele vai diferenciar aqui o que é obra e o que é trabalho. Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras e eu conheço o seu trabalho. Se você pegar o dicionário Aurélio de língua portuguesa e for buscar a definição do que é obra e do que é trabalho, você vai perceber que são duas coisas distintas, diferentes, tá? Obra, na sua definição, é o resultado final do trabalho. Jesus, ele conhece o resultado que nós temos apresentado diante dele. Todo o trabalho que nós concluímos está diante de Deus, e aquele que nós também estamos fazendo, que ele diz: olha, eu conheço o que você já fez, o que você concluiu, o que você terminou, está vinculado ao passado. E quando ele diz o trabalho, ele está dizendo: eu também estou vendo o que você está fazendo na minha obra. Então nada do que a gente fez fica no esquecimento, há um memorial diante de Deus. Conheço aquilo que você já fez, mas também estou contemplando aquilo que você está fazendo. Então ele conhece as tuas obras, o trabalho que foi concluído, e ele também conhece o teu labor, o teu trabalho, aquilo que está em desenvolvimento na obra do Senhor. E aí eu paro para contrapor com o que o apóstolo Paulo escreveu, que há galardão para o nosso trabalho, para tudo aquilo que a gente fez na obra do Senhor. Porque talvez você é crente há 10, há 20 anos, há 5 anos, e talvez muita gente já esqueceu do que você fez na obra. Talvez até você mesmo já esqueceu de muito trabalho que você já fez. Mas a Bíblia é clara para dizer que diante de Deus há um memorial, e todo o trabalho das suas mãos está registrado ali. E quando esta igreja aqui for arrebatada, que a gente chegar diante de Deus, vai começar um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Esse tribunal aqui só é para crente, tá? Isso aqui é diferente do trono branco. O tribunal de Cristo é só para crente. Trono branco é só para ímpios, tá? Então no trono branco vai ser no final de todas as coisas, quando os ímpios for julgado, para ter a sua parte, que é o lago de fogo e enxofre, que é chamado de segunda morte, que está lá em Apocalipse, capítulo de número 20. Agora o tribunal de Cristo, assim que a última trombeta soar, segundo o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 15 da sua carta aos Coríntios, que ele diz que a última trombeta vai soar e a gente vai ser arrebatado para os céus. Quando a gente chegar nos céus, vai se iniciar ali aquela questão daquele julgamento, né? Mas esse julgamento aqui, que é o tribunal de Cristo, não é um julgamento de erro
erros, de provas, de dificuldades que a gente enfrentou, não. Isso aqui será um tribunal de recompensa. Por isso é chamado de o tribunal de Cristo. Aí tudo aquilo que você fez na obra do Senhor, aí você receberá a recompensa da mão do próprio Cristo, né? Então isso aqui para nós é muito claro, tá? Todo o trabalho está diante de Deus, porque Jesus não deve nada a ninguém, tá bom? Então um dia você será recompensado por todo o seu trabalho. Então eu sempre digo, quando você está trabalhando na obra do Senhor, na igreja, não espere receber nada de ninguém aqui na terra, tá bom? Porque essa igreja aqui não é do homem, essa igreja é de Jesus Cristo. Então a sua recompensa virá da mão do próprio Senhor. A Bíblia é clara em informar para nós, e ele diz: eu conheço a tua obra e o teu trabalho. Então ele vai diferenciar essas duas coisas. Obra é a conclusão, trabalho é o que está em desenvolvimento. E a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. Isso aqui é interessante para a gente poder observar, porque a Bíblia diz que eles colocaram à prova os que se dizem ser judeus, ou ser apóstolo e não são, né? Eles não podiam suportar os maus, porque eles tinham sido bem ensinados. O apóstolo Paulo passou 3 anos ali, explicando a palavra do Senhor, ensinando e orientando. Então eles estavam bem fundamentados na palavra de Jesus Cristo. Então quando a heresia tentava entrar dentro da igreja, eles se posicionavam e eles não aceitavam o que não faziam parte da palavra de Deus. Então alguns homens de uma seita começaram a chegar e pregar um outro evangelho, uma outra doutrina dentro da igreja, e a igreja colocou esses que se diziam ser apóstolos à prova. O texto grego, colocar à prova aqui, quer dizer, vocês reprovaram aqueles que mentiam, dizendo ser apóstolos e não são. Então eles reprovaram aquela mensagem que estava sendo pregada, porque não era a mensagem de Cristo, tá? Versículo de número 3: e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Isso aqui é interessante, e eu parei para avaliar, e o Senhor tem falado muito ao meu coração acerca disto, porque no versículo 3, a Bíblia diz que essa igreja tem sofrido. Sofreste e tens paciência. A palavra paciência no original, que a definição de paciência é a virtude de suportar calado. Isso aqui é paciência. Então às vezes a gente vai passar por situações que a gente vai sofrer, mas não vai simplesmente sofrer, vai ter que sofrer calado, né? Porque quando a gente fala, Deus se cala, mas quando a gente se cala, Deus se manifesta e nos justifica. É por isso que a gente tem que ter paciência. Nós temos que desenvolver a virtude de suportar calado, entendendo que a guerra, quando se trata de reino espiritual, não é nossa, né? A gente sabe que está escrito que nessa peleja a gente não tem que pelejar, porque tem um Senhor que peleja por esta igreja, e esse Senhor é Jesus Cristo, né? Os irmãos lembram do apóstolo Paulo, quando saiu lá em Atos capítulo 9, para perseguir e fechar igrejas? Quem apareceu no meio do caminho? O próprio Jesus. Uma luz cerca ele, vem como um abortivo. Ele perseguia a igreja. Jesus já estava entronizado em glória, mas a expressão de Jesus é o que deixa a gente maravilhado, porque ele estava indo pregar, prender homens e mulheres que estavam cultuando ao Senhor, mas Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Eu tenho uma palavra de Deus para os teus inimigos. Tem 2 caminhos: ou se arrepende e se converte, ou Deus vai abater no meio do caminho, mas a igreja de Jesus ninguém vai parar, para a glória do nome do Senhor. Essa é a palavra de Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara em informar para nós no verso de número 4: tenho porém contra ti, aqui que começa a apertar, tá? Tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. Aí o versículo 5, que é a continuação do verso 4, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.
Olha que interessante como que Deus chama essa igreja para a realidade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Primeiro, o Senhor diz que a igreja deixou o seu primeiro amor. Quando o apóstolo Paulo, ele envia a carta à igreja de Éfeso, ele fala muito sobre a questão do amor, que a igreja tem que permanecer, tem que conservar o amor, porque o amor, o apóstolo Paulo ensina para nós que é o pilar de todos os outros mandamentos. Lembra de Jesus dizendo, Jesus disse assim, olha, os mandamentos se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então está sintetizado no amor, primeiro amar a Deus e amar ao próximo. Aqui já está todos os mandamentos juntos. Então a base, o pilar é o amor. E o apóstolo Paulo frisou muito na carta aos Efésios sobre a questão do amor. Da carta que o apóstolo Paulo escreveu até a carta que nós estamos lendo, se passaram aproximadamente, aí seguindo a regra da hermenêutica, aproximadamente aí 30 anos de diferença de uma carta para outra. Então, no começo o apóstolo Paulo fala para a igreja, conserva o amor. A igreja vivia constantemente conservando o amor, mas 30 anos depois, o mesmo Senhor vem mandar uma outra carta para a igreja dizendo, olha, aquilo que eu disse para vocês conservar, vocês deixaram de lado, e vocês deixaram o seu primeiro amor. Então no versículo de número 5 ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Aí o Senhor vai ensinar para nós que o amor que foi ensinado para a igreja de Éfeso, não estava sintetizado apenas em um sentimento. Isso aqui não é amor. Sentimento somente, palavra somente não é amor. Porque o amor verdadeiro ensinado por esta carta é um amor que vem acompanhado de boas obras. Isso é amor verdadeiro. E a Bíblia está recheada de exemplos para nos mostrar. A Bíblia, ela ensina para nós que um amor que se resume apenas a um sentimento é um amor duvidoso. Porque um amor de verdade, ele vem acompanhado de boas obras. Quando a gente vai ver o primeiro exemplo de amor, a gente lembra da carta, do apóstolo Paulo, do apóstolo João, que diz lá no capítulo 3 e no versículo 16, que é o texto áureo de toda a Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ser salvo. É interessante observar que Deus amou. Então Deus amou, e por Deus ter amado, ele enviou o seu Filho amado para morrer por nós, ainda pecadores. Isso aqui é interessante observar, porque o amor de Deus, ele não se resume apenas ao sentimento de amar a humanidade, mas em um gesto de amor, em uma prova de amor, que foi dar o seu Filho para morrer por mim, para morrer por você, para morrer por nós. Então o amor, ele é acompanhado de boas obras. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ensina sobre o amor? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, abre aí por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Vamos ler a partir do verso de número 4, tá? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, e o versículo de número 4. Está escrito assim: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal, o amor não folga com a injustiça, mas o amor de verdade folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E eu vejo só a parte A do versículo 8. O amor nunca falha, bendito seja o nome do Senhor. Então isso aqui é amor de verdade, porque o amor, ele não pode ser estático. O amor, ele se movimenta através de gestos, através de ações. Então era isso que o Senhor estava cobrando da igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras
obras. Ele disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então este amor aqui, ele consistiu que a igreja de Éfeso, como resultado de ter deixado o primeiro amor, ele parou de fazer alguns tipos de obras que eram fundamentais e que o Senhor não despreza. Versículo 5, ele ainda diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Quando a gente vai fazer a exegese do verso de número 5, a gente observa que a intenção aqui, lembra-te, pois, de onde caíste, o Senhor não está falando de longitude, mas de altitude. O Senhor não estava falando que ele caiu para ele lembrar de uma localização geográfica, não, mas da altura, do nível que a igreja estava. Lembra-te, pois, da onde você estava, para onde você está, e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isso aqui é interessante para nós, para a nossa vida, porque o Senhor, ele nos permite alcançar níveis espirituais, níveis de acesso na presença do Senhor, com base naquilo que a gente faz na obra do Senhor, porque a intenção de ser cristão é simplesmente se tornar parecido com Cristo. Essa é a ideia. Lembra de quando Jesus estava lá no horto do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, vieram prender Jesus, ali Pedro, viu Jesus ser levado, e Pedro havia falado para Jesus: olha, eu vou morrer contigo se for preciso. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negará. Aí Pedro disse: jamais eu negarei ao Senhor. Pois bem, a Bíblia informa para nós que Pedro, ele foi submetido ao teste e ele negou Jesus durante 3 vezes. Mas em uma destas questões, nós vamos observar 2 fatos que aconteceu ali, que mostra para nós que a proposta do Evangelho é se tornar parecido com Cristo. Primeiro, quando Judas chegou, Judas teve que ir beijar o rosto de Jesus. Para quê? Para identificar Jesus no meio dos demais discípulos. Por que Judas teve que identificar Jesus? Porque os discípulos eram parecidos com Jesus, eles se tornaram parecidos com Jesus. Prova disso, que uma menina saiu perto da fogueira, olhou para Pedro e disse: Pedro, você é um deles, né? É um dos discípulos de Jesus. Pedro olhou para a menina e disse assim: olha, eu nem conheço esse tal de Jesus, não sou um deles. Ela olhou para Pedro e disse assim: Pedro, até a sua forma de falar é parecida com a dele. A proposta de Jesus para nós é relacionamento. Enquanto mais a gente se relaciona com Cristo, mais parecido com ele a gente se torna. Bendito seja o nome de Jesus. Então a proposta do Evangelho é se parecer com Cristo. Por isso que, trabalhando na obra do Senhor, amando como Cristo ama, nós nos tornaremos mais parecidos com Ele. Então a proposta aqui é amar como Cristo amou. Então a igreja deixou o primeiro amor, a igreja deixou as primeiras obras, e o Senhor faz para ela aqui um conselho, né? Lembra-te, pois, de onde caíste. Isso aqui tocou o meu coração esta tarde ainda, e eu observando o Senhor falar: lembra-te, pois, de onde caíste. E o Senhor chama a igreja ao arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando o Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caíste, o Senhor estava aconselhando a igreja a acessar a memória, visitar o passado e lembrar do que a igreja usufruía na presença de Deus. Isso aqui tocou o meu coração, porque o Senhor fez um paralelo na minha mente com a história do filho pródigo. O que fez o filho pródigo voltar para a casa do pai, o que fez o filho pródigo se arrepender, não foi o estado que ele estava, mas foi a lembrança da casa do pai. Ele se lembra da casa do pai e ele diz: olha, até os trabalhadores do meu pai têm pão para se alimentar, e eu aqui estou morrendo de fome. Aí ele se arrepende e diz: eu voltarei, irei ao meu pai e direi: pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, já
já não sou digno de ser chamado teu filho. Então o arrependimento vem com acesso à memória, visitando o passado e aquilo que a gente tinha na casa do Pai. Era a proposta que Jesus estava fazendo para a igreja. Lembra do nível que você estava, daquilo que você tinha, do acesso que você tinha na presença de Deus, e pratica o que você praticava antes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Bendito seja o nome do Senhor. Uma coisa que eu tenho ouvido muito ao longo dos anos, as pessoas dizendo: por que hoje não acontece mais milagre que nem acontecia antes? Eu digo simples: porque as pessoas pararam de buscar como buscavam antes. Isso é fato, porque lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Jesus é o mesmo, quem mudou foi a igreja. Então o trato, quem mudou foi a gente. Eu falo por mim, tá? Primeiro por mim, começa por mim. Às vezes a gente passa o dia inteiro mexendo aqui, ó, no celular. Aí a gente chega no culto e está dizendo: Senhor faz, Senhor opera. Deus não vai fazer. Por que Deus não vai fazer? Porque a gente não dedica tempo para Ele. Aí a gente diz para o Senhor: olha, eu passei o dia todo na frente da televisão, eu maratonei um monte de coisa, mas no culto o Senhor tem que falar comigo. Jesus vai dizer: eu não falo com você. Sabe quando é que eu vou ser achado de vós? Quando vocês me buscar de todo o vosso coração, então eu serei achado de vós. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a proposta. A igreja mudou. Hoje a gente não dedica tempo. Hoje a gente tem tempo para a família. Hoje a gente tem tempo para o patrão no trabalho. Hoje a gente tem tempo para a escola. Hoje a gente tem tempo para a faculdade. Hoje a gente tem tempo para curso. Hoje a gente tem tempo para as redes sociais. Aí Jesus está dizendo: e aonde é que eu fico? Cadê o tempo que é dedicado a mim? Aí às vezes a gente chega na igreja em 2 horas de culto e está dizendo: o Senhor faz, Senhor opera. Aí muita gente começa a querer colocar Deus na parede. Se o Senhor não fizer, eu saio. Se o Senhor não fizer, eu abandono. Jesus está olhando para mim, está olhando para você e está dizendo: só quem vai perder é você. Arrepende-te, pratica as primeiras obras e volta a provar do que eu tenho para a sua vida e para a sua história. Bendito seja o nome do Senhor. Então quem mudou não foi Jesus, quem mudou foi nós. Eu falo por mim, né? Eu falo com a minha esposa às vezes, eu falando de Jesus, eu acho que eu não sou mais crente não, porque antigamente a gente passava, era 4, 5 horas de joelho no chão orando ao Senhor, e hoje para orar meia hora, meu Deus do céu, que prova, é o trem, é difícil. E eu falando: mas por que é difícil? Porque a gente priorizou outras coisas, e a gente deixou de priorizar Deus. Às vezes eu paro para lembrar, assim que eu aceitei a Jesus Cristo, eu orava a Deus porque eu não tinha condições de comprar material para me estudar, e eu me apaixonei pela Bíblia de cara. E eu tive uma oportunidade na igreja uma vez, Deus usou o pastor Fernando, inclusive ele vai vir aqui para cultuar conosco, foi o homem que me ganhou para Jesus, meu pai na fé. E ele falou para mim, ele me chama de Bé, né? Ele falou: Bé, Deus tem uma obra na sua vida, e Deus vai te usar para pregar a palavra de Deus. E eu falei: amém. Aí ele disse: eu era novo, convertido, não tinha nem sido batizado nas águas ainda, eu estava com menos de 3 meses na igreja. E ele falou: e Deus já me revelou que você vai ser pregador e Deus vai te usar. Glória. Eu falei: amém, pastor. Ele falou assim: olha, se prepara porque eu vou te dar uma oportunidade hoje à noite lá na igreja. Aí eu peguei e fui, né? A minha mãe tinha me dado uma Bíblia, eu tenho essa Bíblia até hoje, guardo com muito carinho. Minha saudosa mãe investiu muito no meu ministério. E ela me deu essa Bíblia, eu fui lá, peguei a Bíblia, folhei um texto lá e eu falei: já que eu sou pregador, eu vou pregar com vontade então. E eu abri a Bíblia e nesse dia, gente, mas foi um fiasco, uma coisa de doido. E aquele negócio me entristeceu tanto, porque eu abri a Bíblia e eu falei nada com nada. E acabou que uma moça na igreja, ela começou a dar risada, e ela dava umas gargalhadas que aquilo ali me matou. E ela ria, mas ria com vontade. E aí o diabo tentou colocar no meu coração que negócio de igreja não era para mim, que aquilo era uma fantasia e que ali não era o meu lugar. Só que o Espírito Santo, que é maior do que aquele que está no mundo, falou no meu coração que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Só que eu tinha que fazer a minha parte. Aí eu fui para casa e o Espírito Santo me deu uma estratégia: lê a Bíblia. E aí Deus colocou no meu coração: nunca mais passar vergonha no altar.
Aí naquele dia eu peguei e passei a madrugada inteira lendo a Bíblia. Li todo o Pentateuco, e daquele dia em diante eu me dediquei na leitura da palavra de Deus. Li a Bíblia do Gênesis a Apocalipse algumas vezes, li o Novo Testamento várias vezes, inclusive fazendo estudo, fazendo anotações. Já li tantos livros acerca da Bíblia e continuo estudando, porque aqui é uma escola que nunca termina, tá? Enquanto mais a gente estuda, como diz o nosso companheiro, mais a gente descobre que a gente não sabe nada e que a gente depende do Senhor. Então eu coloquei no meu coração estudar a palavra do Senhor. E aí eu olho para o dia de hoje e eu lembro, não tinha recurso para poder comprar material. E aí o pastor falou assim, ora Deus, que Deus vai preparar um meio, uma forma, e o material vai chegar na sua mão. E eu comecei a orar, Senhor, eu tenho vontade de estudar, mas não tenho recurso e tal. Maravilha. Aí arrumei um trabalho, comecei a trabalhar, mas mesmo assim o recurso não tinha chegado, não tinha como, era recém-casado, com a Eugênia, então não podia dedicar muito dinheiro à questão dos materiais, porque um material teológico é caro. Aí Deus pegou e preparou um moço, que era professor de teologia, e esse moço foi trabalhar comigo, trabalhou por pouco tempo, e a gente conversando de Bíblia, ele falou, olha, eu tenho uma biblioteca lá, eu vou fazer um precinho legal para você me paga aí do jeito que você puder. Aí eu falei, traz a biblioteca que é minha. Levei a biblioteca para casa e montei ali os meus primeiros livros teológicos que eu tenho até hoje, e o nome do Senhor tem sido glorificado. E eu lembro que em algumas ocasiões, antes de conseguir esses livros, eu tinha ganhado alguns livros do pastor Fernando e do meu cunhado, pastor Magno. E eu pegava esses livros, ainda não tinha casado com a irmã Eugênia, subia para a mata atrás da casa da minha mãe, lá tinha um campinho de futebol, quando eu era menino eu jogava bola ali, e lá tinha um moço que, por sinal, ele era do tambor lá, ele fazia os negócios, e ele gostava de ir lá para a mata, ele limpava em volta de uma árvore lá, e ele fazia as coisas dele. Aí um dia eu vi ele entrando lá, e ele pegou e limpou um lugar lá bem bonito, ó. Aí eu falei, aquele lugar não vai ser dele não, aquele lugar ali vai ser meu. E eu peguei, esperei ele limpar, ele pegou, arrumou uma arapuca lá, eu peguei e subi com a arapuca. Aí eu pegava e ia para lá todos os dias, orei e falei, Senhor, não deixa o diabo fazer nada aqui, que esse lugar aqui vai ser o nosso ponto de encontro, no pé dessa árvore. E eu ia para lá todas as tardes, sentava embaixo daquela árvore e passava a tarde estudando a Bíblia Sagrada e falando com o nosso Deus. E nessa brincadeira eu passei muito tempo estudando. E aí eu olho hoje, eu falo, Senhor, hoje tem recurso para comprar material, em algumas situações. Hoje eu tenho um lugar e eu dedico tão pouco tempo para Deus. Aí eu pergunto, quem mudou? Foi Deus ou fomos nós? Então a palavra primeiro para mim, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia é muito clara e Deus, Ele dá esse ensinamento para a igreja, porque o Senhor, Ele quer restaurar. E o Senhor diz, arrepende-te. O conhecimento das nossas faltas cometidas contra Deus e o abandono das práticas, o Senhor chama a gente ao arrependimento. O que é se arrepender? É deixar de praticar o que é errado. Porque tem muita gente que acha que arrependimento é só um sentimento, né? Só que a Bíblia diz assim, aquele que arrepende e deixa, esse alcança misericórdia. Então o arrependimento ele tem que ser acompanhado de uma ação. Deixar de praticar o que está errado e praticar o que é certo. É a mesma coisa da conversão. Eu estou indo para lá, se converter é voltar para o sentido contrário. Então, se o Senhor manda a gente se arrepender e praticar as primeiras obras, o arrependimento ele tem que vir acompanhado de uma boa atitude referente ao citado por Cristo. Porque quando eu penso que eu me arrependo só na mente, então não é arrependimento, é remorso, tá? Pelo erro cometido ou pela consequência do erro. Arrependimento ele traz mudança, arrependimento traz transformação. Arrependimento sem mudança, arrependimento sem transformação não é arrependimento, é remorso. E o Senhor não trabalha com quem tem remorso, o Senhor trabalha com pecador arrependido, para a glória do nome de Jesus Cristo. Um tempo atrás eu falei para um irmão, falei assim, olha, o céu, ele não foi feito para santo, o céu foi feito para pecadores arrependidos. E o inferno não foi feito para pecador, senão todos nós iríamos para o inferno, até os patriarcas iriam para o inferno, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O inferno é para quem não se arrependeu.
tá? Porque todos nós temos pecados. Então qual é a proposta de Cristo? Se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Então o arrependimento abre a porta para o Espírito Santo trabalhar e mudar a vida e mudar a história. Versículo de número 6. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Isso aqui é interessante, e eu paro para meditar nesse texto. Odeia as obras dos nicolaítas, a qual eu também odeio. Mais um ponto a favor, reforçando aqui os elogios dos versículo 2 e o versículo 3, os nicolaítas são mencionados somente aqui e no versículo de número 15, na carta à igreja de Pérgamo. Não sabemos a natureza precisa do seu erro, mas sabemos que era abominável a Deus. Neste ponto, os efésios odiavam o que Deus também odiava. Nós também devemos fazer a mesma coisa, sendo inimigos daquilo que o Senhor também abomina. O Senhor, ele é inimigo do pecado, o Senhor abomina o pecado. E a igreja, por sua vez, que é parte de Cristo, porque somos o corpo, também abominamos, odiamos o pecado. Mas só que nós abraçamos o pecador. Então a ideia é rejeitar o pecado, mas abraçar o pecador, na intenção que Deus o restaure, que Deus o transforme. E para a nossa vida a gente sabe que a gente não abre porta para pecado, a gente não permite que o pecado acesse a nossa vida, porque o Senhor, ele também odeia. Então essas obras dos nicolaítas aqui, elas eram abomináveis ao Senhor, a ponto de o Senhor dizer assim, ó, vocês que odeiam as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Para o Senhor falar que odeia alguma coisa, então esta coisa com muita certeza era grave. Nós não sabemos, porque a Bíblia não menciona de fato o que é, mas aí pelo texto a gente sabe que não era coisa boa, né? Mas era algo que desagradava ao Senhor e que estava no seio da igreja de Éfeso, tá? Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus usa aqui um apelo frequentemente e chama aos ouvintes a ouvirem a sua mensagem. O problema de um coração teimoso manifesta-se nos ouvidos tapados, que se recusam a ouvir a verdade. Isso aqui acontece muito, tá? O Senhor fala, e a pessoa não ouve. Então isso aqui, o Senhor sempre chama a igreja, e todas as igrejas vocês vão ver a mesma expressão. Deus chamando, atenção, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, porque a carta estava sendo lida pelo pastor da igreja, tá? Mas quem estava falando era o Espírito Santo de Deus. Então a ordem vinha de quem escreveu a carta, tá? Do autor da carta. Quem é o autor da carta? O autor é Cristo Jesus, é ele que está endereçando a carta à igreja. Quem é que está lendo? É o pastor, mas quem leva a mensagem é o Espírito Santo a cada coração. Bendito seja o nome de Jesus. E o Senhor faz uma promessa para quem obedecer, e ele diz assim, ó: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso aqui é uma promessa verdadeira, tá? Quando o Senhor disse, ao que vencer, eu dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Então ele faz uma promessa, ao vencedor, a árvore da vida e ao paraíso de Deus. Para quem vencer, tem a árvore da vida e vai desfrutar do paraíso de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A recompensa aguarda os vencedores que perseveram no amor e na verdade. Aqueles que desistem, abandonando para sempre o seu amor, não receberão o galardão. Jesus descreve a comunhão com Deus em termos que nos lembram do jardim do Éden. Quando a gente olha para esse texto aqui e lembra da árvore da vida, eu fiz questão de anotar isso, porque a árvore da vida ela é primeiramente vista no jardim do Éden. O que fez Adão perder a árvore da vida e o jardim? Algo chamado pecado.
E o Senhor diz, é a única coisa que vai te separar dessas duas promessas, de desfrutar da árvore e de desfrutar do jardim. Então eu termino com a palavra que o Senhor Deus disse a Caim: Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos deu a autoridade, o Senhor nos deu o governo. Então você sabe, como nós falamos aqui na escola dominical, somos uma extensão de Deus, lembra? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e Deus os fez, homem e mulher, macho e fêmea, como está escrito em no livro do Gênesis. A Bíblia é clara nos informar que quando Deus formou o homem, Deus disse para o homem: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todo réptil que anda e se rasteja. É interessante observar que a ordem de Deus foi: domine sobre tudo aquilo que eu construí, que eu fiz. A primeira obra de Deus é: abaixo de Deus, quem governa é o homem. Então a proposta de Deus é governo, e a parte principal, o pilar do governo de Deus, está em governar a sua própria vida. Ninguém te obriga a errar, ninguém te obriga a pecar, ninguém te obriga a sair. Cabe a você decidir aquilo que você quer para a sua vida. Então, diante de nós, o Senhor coloca dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. Mas cabe a mim e a você escolher o que nós queremos. No caminho da maldição tem um lago que arde com fogo e enxofre no final, mas só que a gente não está vendo o final, só que o Senhor já nos alertou. Mas este final, o caminho é bonito, o caminho tem muita coisa que agrada a carne, porém é passageiro e momentâneo. Porém o caminho que leva para um paraíso e que tem a árvore da vida é um caminho estreito, como foi lido aqui, é um caminho apertado, de dificuldade, de renúncia, mas só que no final atravessaremos um grande portal e teremos Cristo esperando a mim e a você com uma coroa na mão, dizendo: você é vencedor na pessoa de Cristo Jesus. Eis aqui a recompensa para aqueles que perseveraram. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Deus abençoe aos nossos irmãos. Fica com essa palavra, que o Espírito Santo possa continuar a ministrar ao coração da igreja, em nome de Jesus, e que por essa palavra o Senhor possa nos fortalecer, nos dando graça e nos firmando cada dia mais na sua presença. Amém? Nos coloquemos de pé, façamos uma oração para que nós possamos retornar ao nosso lar, acreditando que Cristo está no controle da nossa vida e da nossa história, e que nós possamos pegar o aprendizado e colocá-lo em prática, né? Porque a Bíblia, ela tem efeito na nossa vida quando ela sai do papel e ela passa a fazer parte da nossa vida. Se a gente ouvir a palavra de Deus, mas deixar ela apenas na verbalização ou apenas na escrita aqui, de nada vai ter efeito na nossa vida. Agora, quando a gente começa a pôr em prática a palavra do Senhor, cumprindo os princípios e os mandamentos, as bênçãos de Deus alcançam a nossa vida. Amém? Próxima terça-feira, vamos falar da segunda carta à igreja de Esmirna, tá bom? Então, na próxima terça-feira, falaremos sobre essa segunda carta. Não perca, vamos estar conosco, vamos servir ao Senhor juntos em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos, Pai, diante da Tua presença, agradecido, Senhor, pela Tua palavra, com que o Senhor tem falado conosco, por cada louvor, Pai, que aqui foi ministrado, pela palavra oficial que foi lida, Pai, pelos louvores, Pai, que foram ministrados, Senhor, pela Tua palavra que foi pregada nesta noite, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui vieram, que aceitaram o desafio, Pai, da obra. Sabemos, Pai, que ser cristão, Pai, não é fácil, Senhor, mas a recompensa é certa para a nossa vida. Senhor, nos dê esta graça, traz sobre nós esse despertamento, não deixa, Pai, que as dificuldades
da vida, Pai, venham paralisar o seu propósito e o seu projeto na vida de cada um dos seus filhos, mas pelo contrário, Pai, nos firma cada vez mais na tua presença, Senhor. Despede o teu povo em paz, Pai, e leva em paz e em segurança para o lar, assim como o Senhor trouxe os teus filhos, Pai, dando a todos, Pai, uma noite de descanso abençoada, uma noite de sono reparador, Pai, e uma quarta-feira de bênção e de vitória, é o que nós pedimos agradecidos, amém, e graças a Deus. Levante as mãos em forma de recebimento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo, permaneça com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Você que crê e recebe, amém. Não deixe de cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor. Aleluia.